Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre reciclagem de materiais, tá? E eu não tô falando só de materiais de decoração, resíduos de obra, tá? Eu tô falando de absolutamente tudo na vida de vocês. Embalagens, qualquer coisa que vocês tiverem por aí que vocês quiserem descartar, tá? A real é o seguinte, gente, o brasileiro produz cerca de 78 milhões de toneladas por ano de lixo, tá? É muita coisa, gente, é muito lixo. E a grande maioria desse lixo não é direcionada para o lugar certo, tá? Ou seja, tem muita coisa aí que podia ser reciclada que não está sendo reciclada. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Como fazer com que essas coisas sejam mais recicladas por aí, tá bom? A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: vocês têm que pesquisar na cidade de vocês o que é que de fato é reciclado, tá? Isso é uma coisa muito importante porque isso dá uma moldada no nosso consumo também, tá? Porque se você souber, por exemplo, que o alumínio é reciclado na sua cidade, mas o plástico não, você vai consumir mais coisas de alumínio e menos de plástico, tá? Se você tiver essa opção, óbvio, né? Mas essa questão faz com que a gente reduza um pouco a quantidade de lixo que vai de fato pro lixão, tá? Um exemplo que é muito comum é o isopor, tá? É muito difícil de se reciclar isopor, gente, porque a viabilidade econômica disso é quase zero. Um caminhão lotado de isopor custa uma merreca, porque o isopor ele é muito grande e ele é muito leve. Então é muito raro você encontrar reciclagem de isopor nas cidades. Então, reduz a quantidade de isopor que você consome. Começa a optar por papel, entendeu? Começa a optar por outras embalagens. Isso é uma coisa que é muito importante, tá? Outra coisa que é muito interessante é que a maioria das coisas, ela não é reciclada em sua totalidade, tá? Então, eu vou comprar uma coisa de plástico. Eu sei que o plástico é de fato reciclável. Só que se eu jogar ele num lixo orgânico junto com as outras coisas, ele não vai ser encontrado e ele vai parar no lixão, tá? Então é por isso que é muito importante a gente fazer coleta seletiva, tá? Se vocês não têm coleta seletiva na cidade de vocês, existem algumas outras soluções que também são muito interessantes. Vocês podem levar em ecopontos, por exemplo, tá? E outra coisa que também a gente tem muito aqui no Brasil e que é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo que funciona muito bem nesse aspecto da reciclagem, são os catadores informais, tá? Eles são de fato uma parcela marginalizada da nossa sociedade, mas que fazem um trabalho incrível por nós. Inclusive, a nossa taxa de reciclagem de alumínio é a maior do mundo e principalmente por causa desses catadores informais, tá? Porque essas pessoas, elas catam esse lixo e levam para vender, tá? Para ganhar dinheiro. Então, mesmo que você não tenha uma coleta seletiva na sua cidade, separe o lixo, porque às vezes passa um catador, ele vai encontrar o seu lixo separadinho ali e você está facilitando o trabalho dele, ele não vai ter que ficar vasculhando pelas coisas dentro do lixo, tá? Então, sempre separem o lixo de vocês, não importa onde vocês estão, isso é muito importante. Tá bom? Aqui em São Paulo a gente tem a proposta das sacolinhas, né? Sacolinha verde para o que vai ser reciclado e sacolinha cinza para o que não vai ser reciclado. E isso é uma coisa muito interessante e é muito importante e a gente tem que fazer mesmo, gente. Tem que se empenhar nesse sentido, porque o meio ambiente é de todo mundo, tá? E aí tem muita gente que fala pra mim assim: "Ai, Gê, mas ninguém nem recolhe, eles juntam o lixo todo depois e recolhem tudo junto". Pode ser que isso aconteça uma vez ou outra ou várias vezes, mas existem muitas vezes também em que essa coleta está sendo realizada corretamente. E aí cabe a gente fazer a nossa parte para que os outros façam também, não é mesmo? E outra, qualquer coisa que vai parar no lixão também é vasculhada, tá, gente? Infelizmente, a gente tem uma parcela muito grande de pobreza no país e existem pessoas que de fato vasculham lixão para achar coisas recicláveis para vender, tá bom? Então tenham isso sempre em mente na hora de separar o lixo de vocês. Vocês podem estar facilitando a vida das pessoas, tá bom? A última coisa que eu acho que é muito legal a gente fazer, e principalmente com decoração, né, é você reutilizar objetos.
tá? Então a sua garrafa vira vaso, tem muito pneu por aí que vira jardineira. E aí, com relação ao pneu, eu só tenho uma dica para dar para vocês. Se vocês quiserem plantar alguma coisa no pneu, que não seja nada comestível, tá, gente? Porque o pneu, ele pode soltar químicos na sua terra. E aí, as suas plantinhas vão ficar com alguma coisinha química ali, é melhor não comer, não é mesmo? E aí tem mais N outras coisas que a gente pode de fato fazer. A gente pode usar restos de madeira, de marcenaria para fazer pequenos objetos. A gente pode usar restos de tudo em tudo quanto é lugar. A gente pode usar peças de plástico para fazer outras coisas, né? Isso é uma coisa que está crescendo muito, essa coisa de dar uma segunda vida para os objetos sem que eles tenham que ir para reciclagem. Porque, querendo ou não, a reutilização de objetos, ela vai ser economicamente muito mais viável do que se você de fato for reciclar alguma coisa, né? Você simplesmente está dando aquela segunda vida sem nenhum processo industrial envolto nessa situação toda, né? Então eu super recomendo a gente reutilizar as coisas. Tem uma mesa aí que você não gosta? Transforma numa mesinha de cabeceira, transforma numa mesa de café. Se tem uma cadeira, desmonta ela, faz outra coisa, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer com essas peças que a gente tem na nossa casa. A gente pode, de fato, reutilizar tudo isso. Pode usar a embalagem de plástico para fazer porta tudo na face da terra, né? Que é uma coisa muito comum. Eu adoro fazer essas coisas, fazer um artesanato em casa. E eu super recomendo fazer, é uma coisa super gostosa, é super lúdico, é super legal de fazer com as crianças também. E aí você acaba de lambuja conscientizando elas também, tá bom, gente? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem me contar um pouco sobre como que funciona a reciclagem na casa de vocês, eu quero muito saber, vem conversar comigo, tá bom, gente? Beijo, tchau, tchau!